Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional e hoje nós vamos falar de um assunto bem terapia emocional. Vamos falar sobre carência afetiva. E eu queria dizer aqui que esse vídeo vai ser muito mais num tom de reflexão, né, pra gente trocar uma ideia, porque talvez essa ideia possa aí acrescentar algo na sua vida e que você consiga fazer algum movimento interior a fim de resolver, né, questões de carência emocional, se elas existirem. Então, eu vou tentar aqui trazer o meu ponto de vista, espero conseguir, mas assim, carência emocional tem a ver com algo que nos falta, certo? E o que nos falta? Nos falta amor, né, afetividade. Afetividade é um tipo de energia, tá? Mas vamos pensar então nesse ponto de vista de que algo nos falta. Se algo nos falta, o que nos falta? Algo que vem de fora e que nos supre, né? A afetividade, a carência afetiva está dizendo assim pra gente, nossa, eu tô precisando de algo pra ficar suprida, né? E quando eu preciso de algo para ficar suprida, isso me mostra a realidade de que eu não sou independente, né? De que tem algo que vem a mim e me supre. E aí a gente chega na ideia de fonte, né? Nós somos seres que a gente vem de uma fonte, né? Nós somos criaturas, pelo menos no nosso estado de consciência atual, né? Aqui dentro desse boneco humano que a gente está, nossa consciência em desenvolvimento, né? Tendo essa experiência humana, a gente é criatura e a gente precisa de uma fonte. E aí, num nível mais superficial, físico, a gente tem a nossa fonte física, que é nosso pai e nossa mãe, que são a nossa primeira fonte de energia afetiva, né? E num nível mais profundo, a gente tem a nossa fonte espiritual, tá? Vamos falar primeiro dessa nossa fonte física, que é nosso pai e nossa mãe. Como que funciona a nossa relação com isso? Quando a gente nasce de pais que conseguem suprir as nossas necessidades afetivas e quando tudo ocorre da melhor maneira possível e a gente é criado numa infância dos sonhos, quando a gente tem uma infância saudável e a criança é suprida, o que acontece? Ela tem um pai e uma mãe, né, que se dão bem, que são harmonizados, eles têm uma relação harmonizada e eles têm uma relação com eles mesmos harmonizada. Então, eles têm uma autoimagem positiva deles mesmos. Tem vários pré-requisitos, então, né, para isso. Então, esses dois pais, cada um harmonizado consigo mesmo e harmonizado entre eles, olham para o filho, né, de um jeito, dando afetividade, porque eles estão supridos, eles olham para o filho suprindo aquela criança, dando tudo que eles podem dar, sem precisar cobrar da criança, né? Eles dão e eles olham além de tudo, eles olham com um olhar positivo para a criança, né? E a criança é incentivada a seguir rumo à vida. Então, eles dão amor, eles dão um olhar positivo de aprovação e eles dão incentivo para a criança ir livre para a vida. O que isso faz? Isso gera na criança um registro mental, é uma imagem mental, né, disso, com essa informação, e essa imagem mental dessa informação se torna o quê? A fonte da criança, a fonte psíquica. Então, do 0 aos 7 anos, nós somos programados, nós estamos a nossa mente em branco, e quando a criança tem essa infância saudável com esses pais saudáveis, isso fica registrado, né, psiquicamente lá na imagem mental da criança e naturalmente ela bebe dessa fonte, essa imagem interior, esse pai e mãe interiorizados da criança vão nutrindo. Quando ela olha para essa imagem, ela mesma está se dando amor. Aqui eu quero falar sobre o amor que vira fonte através da gente mesmo, né? Então essa imagem positiva vai dar amor para a criança através do próprio amor dela.
tá? A gente não tem muita clareza disso, mas é assim que funciona. O nosso amor, ele vem da gente mesmo, através dessas imagens registradas, né? Nós não conseguimos receber amor de fora se a nossa imagem mental não aceitar isso, não entra. Então tá bom, essa é a pessoa saudável. A pessoa que não é saudável, o que ela acontece com ela? Ela muitas vezes tem uma infância onde os problemas começam quando o pai e a mãe, ou a mãe tem uma autoimagem negativa dela mesma, ou o pai tem uma autoimagem negativa dele mesmo. E aí, entre eles estão desarmonizados, ou em determinado momento eles se rompem, porque quando isso se rompe dentro da imagem mental da criança também, isso vira um problema de fonte interior, né? Então a gente precisa investigar como está a nossa imagem mental dos nossos pais. Eles estão juntos harmonizados ou eles estão um olhando para o outro de forma negativa e distantes, né? Então, estão rompidos, têm uma autoimagem negativa deles mesmos, nos olham de forma negativa. Muitas vezes o registro que a criança tem é de um pai e uma mãe críticos, né? E não nos dão amor, não nos olham com ternura e não nos incentivam a ir para a vida. Então, veja, eu dei os dois exemplos extremos, né? Muitas vezes o que acontece é que as pessoas têm gradações, né? Tem uma coisa, não tem outra, tem pai junto, mas tem pai que não tem autoestima boa, tem pai que não incentiva, tem pai que incentiva, tem pai que olha com... Cada um registra de uma forma negativa. E aí, cada um de nós vai ter que investigar qual é o registro de pai e mãe que a gente tem dentro da gente. Porque aqui na vida física, essa é a nossa fonte. Quando existe esse problema, quando essa imagem está adoecida, quando essa imagem tem esses problemas, nós vamos precisar investigar essa imagem, reprocessar, limpar essas emoções e corrigir essa imagem a fim. É possível, tá? É possível. É um trabalho, né? Exige aí uma transformação interior, não é de um dia para o outro, mas é possível. A gente pode corrigir essa imagem e aí daí a gente corrige a nossa fonte interna. Certo. Geralmente, o que acontece quando uma pessoa tem essa imagem de pai e mãe totalmente adoecida, né? Quando eles não têm uma autoimagem boa, quando eles não se olham de um jeito bom, quando eles são rompidos, quando eles nos olham de forma negativa e quando eles não nos incentivam a ir para a vida. Geralmente, essa vai ser uma pessoa que vai dar tilt e geralmente logo já no início da vida, dependendo de como for. E aí essa pessoa vai começar a buscar a fonte da sua afetividade aonde? No espiritual. Essas são as pessoas que vão ter uma tendência a buscar respostas espirituais, vão ter uma tendência a se aprofundar em questões espirituais, né? Muitas vão ser as pessoas que irão despertar. Mas naturalmente, já que a pessoa não encontrou a fonte e o suprimento na vida, nessa imagem física, nos pais, ela vai procurar em Deus, ela vai procurar no espiritual. E aí, mais uma vez, Deus pode ser reflexo, né, do que é a imagem de pai e mãe, tá? Às vezes, as pessoas que têm essa imagem, esse registro negativo de pai e mãe vão copiar essa mesma ideia para a ideia de Deus, tá? Então, muitas vezes elas vão ter uma ideia de Deus não olhando para elas de um jeito positivo. Mais uma vez, eu te convido aí para você fazer essa reflexão e olhar qual é a imagem de Deus que eu tenho registrado na minha mente. É um Deus que olha para mim de um jeito positivo? É um Deus que permite que eu seja eu, que naturalmente é fonte de amor através da minha imagem mental, ele está me suprindo. Também te convido a refletir, esse Deus é homem ou mulher aí dentro de você? Né? Porque nós precisamos, a ideia de um Deus espiritual equilibrado tem a ver com esse Deus ser capaz de ser homem e mulher harmonizado dentro da gente, tá?
Mas o que eu quero falar é uma outra coisa, que eu quero falar de um problema mais profundo, tá? Que é a culpa do ego. Por quê? Porque muitas vezes o nosso problema com a autoimagem registrada que a gente tem de Deus na nossa mente tem a ver com essa culpa do ego. Muitos autores espirituais falam sobre esse assunto e esse é um assunto que, se a gente se aprofundar, fica muito longo e difícil, mas eu vou tentar simplificar aqui, tá? O ego, a nossa experiência aqui, tá? A nossa experiência do consciente dentro de um corpo físico tem uma natural culpa em relação a Deus, porque decidiu empreender uma jornada independente de Deus. Então, quando o ego desenvolve uma identidade separada de Deus, né, e escolhe com o seu livre-arbítrio separado da mente de Deus, de uma forma psicamente muito profunda e complexa aí dessas coisas da mente humana, que o ser humano é todo complexo e chato, né? Mas a gente acaba desenvolvendo de uma forma inconsciente essa culpa e a gente carrega então uma autoimagem negativa da gente mesmo, e como se a Deus olhasse pra gente de uma forma negativa, tá? Aqui, esse é um dos grandes problemas do ego, né? E aí, o convite, né, para que a gente possa começar a curar isso. E essa também é uma proposta dos grandes professores espirituais que existiram e existem no mundo, inclusive Jesus, né? Jesus que trouxe seus ensinamentos através de tantas vozes e através, por exemplo, da Bíblia, né? E hoje em dia, mais recentemente, a gente tem novas fontes da voz de Jesus, né? Como, por exemplo, o Curso em Milagres. Também posso falar disso num outro vídeo, mas o Curso em Milagres fala muito isso, sobre essa culpa do ego, né? De empreender uma jornada com a mente separada de Deus. E a possível cura para isso, a volta para essa ideia de Deus de uma forma mais abrindo mão das nossas decisões, abrindo mão de escolhas separadas dessa mente de Deus. Então tem a ver com soltar, tem a ver com confiar, tem a ver com permitir ser intuído, permitir ser conduzido, né? Isso exige uma coragem, né? Uma confiança, um salto aí num abismo na vida, de permitir e de buscar essa reconexão com essa mente que vai intuir, que vai conduzir. Então, a volta do nosso livre-arbítrio para que ele possa existir junto com uma mente de Deus exige uma busca interior, exige uma reconexão interior, uma cura interior. E eu não sei se eu consegui ser clara, mas essa cura interior passa pela cura da imagem que a gente tem dos nossos pais, né? E então a gente volta a precisar, a gente volta a conseguir entender que precisamos da nossa fonte, admitir a fonte, curar a fonte, receber da fonte e deixarmos sermos conduzidos pela fonte, né? Então, primeiro recebimento, a fonte, pai e mãe, e mais profundamente a mente que não se separa desse Deus, homem e mulher em um só ser, né? Que a gente não se separa desse Deus que é um outro estado de consciência e que vai conduzir, e que a gente vai nos conduzir nas nossas escolhas da vida, para que a gente não precisa ir sozinho guiar as nossas próprias escolhas. Certo? Essa é uma reflexão que eu queria trazer, mas em relação à carência afetiva, eu recomendo muito que você investigue como está a sua imagem mental aí registrada, né? Que você verifique seus arquivos de pai e mãe, que você possa procurar uma terapia e procurar um reprocessamento para curar esses registros, certo? Eu faço atendimentos nesse sentido, então se você tiver interesse,
Tem informações aqui de atendimentos individuais na descrição. E eu espero que essa reflexão para você faça sentido. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E até o próximo vídeo.